Bom dia, sexto ano, tudo bem com vocês? Hoje nós estamos indo para a nossa aula número 29 e hoje é dia 13 de julho, quase metade do mês de julho. Espero que tudo esteja bem aí, tranquilo, com todos vocês em casa, né? Que é o que pode ser feito nesse momento. Pessoal, lá na página 79 do livro de gramática, nós vamos continuar falando dos substantivos. Uma das classificações do substantivo é quanto ao gênero. Então, por exemplo, quando eu flexiono de masculino para feminino, eu vou ter algumas classificações, tá? Dependendo de como é feita essa flexão. Então, na página 78, nós vimos que existem substantivos que são biformes. O que quer dizer isso? Alguns substantivos, eles têm uma forma específica para o feminino e uma forma específica para o masculino. Por exemplo, eu falo menino e falo menina. Então, cada um tem a sua forma. Menino masculino, menina feminino. Mas isso não acontece em todas as palavras da nossa língua. Existem palavras que são substantivos uniformes. Dá uma olhada na página 79. Quando que o substantivo é uniforme? Olha lá, no meio da 79, acompanha comigo. Esses substantivos têm uma única forma para o feminino e para o masculino. Então, quando eu falo assim, artista, eu só vou saber se é homem ou se é mulher se eu colocar na frente um artigo. Então, eu falo assim, o artista se apresentou ontem no Centro Cultural. Aí eu sei que é um homem, tá? Ou a artista vai expor suas obras no Centro Cultural. A artista é mulher. Então, diferente de menino e menina, que tem uma forma só para o feminino e uma forma só para o masculino, essas palavras aqui, algumas palavras da nossa língua, elas vão precisar de um artigo antes para eu saber se é masculino ou feminino. Olha a listinha delas que tem aqui, ó. O artista, cliente, colega, colegial, gerente, indígena, intérprete e jornalista. Então, olha um exemplo que tem aqui, ó. Gênero masculino. O meu dentista recomendou cuidado com esse dente. Se fosse mulher, você iria falar a minha dentista. Gênero feminino. Minha irmã está estudando para ser uma dentista. Gênero feminino. Ela é uma estudante muito aplicada. Gênero masculino. Paulo é uma estudante que gosta muito de ciências. Então, veja. Essas palavrinhas aí são substantivos uniformes e eles se classificam como? Olha a classificação aqui, ó. Comuns de dois gêneros. Por quê? Porque você vai ter que identificar se é masculino ou feminino pelo artigo que vem antes, tá? Lá na página 80, nós vamos ter também os substantivos sobrecomuns. São aqueles que nem o artigo antes do substantivo você consegue colocar para saber se é masculino ou feminino. Por exemplo, o caso de criança. Eu não vou falar o criança ou a criança, isso não existe. A palavra criança sempre vai ser precedida do artigo a criança, uma criança, a criança bonita, mesmo quando eu me refiro a um bebê homem, né, do sexo masculino, eu vou falar a criança bonita. Então veja lá, substantivos sobrecomuns, aqui na página 80, mais em cima assim. São substantivos que possuem apenas um gênero gramatical para designar pessoas de ambos os sexos. Veja, a criança, a pessoa, a testemunha, a criatura, a vítima, o indivíduo. Olha os exemplos. Aquela pessoa alta atrás de você era o Joaquim. Então, eu só sei que pessoa é homem, é do sexo masculino, porque depois colocou Joaquim. Então, eu vou saber pelo contexto. Maria é uma pessoa muito assustada. Pessoa, tanto faz para o gênero masculino ou gênero feminino. Aqui eu sei que é feminino porque está escrito Maria. Vitor é uma criança muito elevada. Criança, gênero feminino, sexo masculino. E Luzia é a criança mais tranquila que conheço. Então, essas palavras aqui, pessoa, criança, testemunha, criatura, vítima, indivíduo, só vou conseguir determinar pelo restante da frase, tá? Não existe eu falar assim, ó, o pessoa, não existe eu falar assim, o vítima, o criatura, tá? Essas palavras, elas são acompanhadas com esses artigos. A criança, a pessoa, a testemunha, a criatura, a vítima, o indivíduo. Você nunca vai ouvir alguém falar assim, ó, a indivíduo, tá?
E a última classificação que nós temos é dos substantivos epicenos. Esse é o mais fácil. Substantivo epiceno é aquele que, para formar masculino ou feminino, eu tenho que usar as palavras macho ou fêmea e sempre me referindo a animais. Então veja, substantivos epicenos são os nomes de animais que têm uma só forma para os dois gêneros, para os dois sexos. Observe. A águia, a baleia, a borboleta, a cobra, a pulga, o besouro, o crocodilo, o gavião. Eu vou identificar, olha lá, se houver necessidade de explicitar o sexo do animal, é só usar as palavras macho ou fêmea, mas o gênero do substantivo se mantém o mesmo. Então eu vou falar assim, ó, a baleia macho veio para parar na praia. A baleia fêmea alimenta os filhotes. Então, independente de ser masculino ou feminino, a palavra baleia aí, ela vai ser acompanhada do artigo a. Então, a águia macho, a águia fêmea, a baleia macho, a baleia fêmea, a borboleta macho, a borboleta fêmea, a cobra macho, a cobra fêmea, a pulga macho, a pulga fêmea, o besouro, olha, besouro, tem muita gente que fala besouro, né? Mas não é, é besouro. O besouro macho, o besouro fêmea, o crocodilo macho, o crocodilo fêmea, o gavião macho, o gavião fêmea, certo? E por último nós temos substantivos de gênero único. Então veja lá, ó, dá uma olhada na página 81, o quadrinho. Para genro, eu tenho a palavrinha nora, bode, cabra, boi, vaca, compadre, comadre, padrasto, madrasta, pai e mãe. Então, substantivos de gênero único indicam apenas um sexo e um gênero, e tem os substantivos correspondentes, também de sexo e gênero único, que designam ser de outro sexo na mesma espécie. São aquelas palavrinhas que têm um feminino específico, né? Então, por exemplo, homem, mulher, eu não vou acrescentar um A ou acrescentar um O. Existe uma palavrinha específica, tá? Então, voltando aqui, pessoal. Agora nós vamos fazer juntos o exercício da página 80, o exercício 31. Então, coloca lá no caderno. Página 80, exercício 31. Lá no seu caderno você coloca a data de hoje, tá? E vamos ver o que é que está pedindo. No texto a seguir, aparecem vários profissionais. A simpática gerente do hotel avisou a jornalista brasileira e ao animado intérprete que a famosa artista plástica já havia chegado. Mas o pianista russo só chegaria no dia seguinte, segundo informou a jovem prestativa. Então, olha, tem vários nomes de profissionais aí, ó. Gerente, jornalista, intérprete, artista, pianista e uma que era a jovem, né? Não é profissional, mas também é um substantivo. Exercício 31. Reescreva o trecho, trocando o sexo e o gênero desses profissionais. Preste atenção à concordância entre os substantivos e as palavras que os acompanham nas expressões nominais. Então, assim, ó, se estiver no feminino, vai passar para o masculino. Se estiver para o masculino, vai passar para o feminino. E, inclusive, as palavrinhas que estão acompanhando. Ou seja, precisa fazer a concordância correta, tá? De todo esse pedacinho aí. Então, vamos lá. A simpática gerente vai ficar o quê? O simpático gerente. Agora, você continua a frase lá. O simpático gerente do hotel avisou. Agora aqui, ó. A jornalista brasileira, nós vamos passar para o masculino. Avisou ao jornalista. Agora, se é masculino, se eu coloquei ao aqui, brasileiro também vai mudar. Avisou ao jornalista brasileiro e... Agora, animado intérprete vai ficar animada intérprete. E a animada intérprete que o famoso artista, deixa eu arrumar esse O que ficou feio, né? Isso. Que o famoso artista plástico
já havia chegado. Ponto final. Agora continua lá. Mas o pianista russo só chegaria no dia seguinte. O pianista russo vai ficar o quê? A pianista, olha lá, pianista não muda, tá? O que muda aqui é o artigo antes e o adjetivo que vem depois. Então, a pianista russa, para fazer a concordância. Mas a pianista russa só chegaria no dia seguinte segundo informou. Agora veja lá. A jovem prestativa, no masculino, vai ficar aqui, ó. O jovem prestativo. Prestativo, aquele que faz as coisas, né? Que é solícito, que te ajuda, né? Então vamos lá. Agora você vai pegar uma caneta colorida e vai marcar as concordâncias. Então, olha, o simpático, tá vendo? Masculino com masculino. O simpático gerente do hotel avisou, olha, o jornalista brasileiro. E a animada intérprete que o famoso artista plástico, ó, o famoso, já havia chegado, mas a pianista russa só chegaria no dia seguinte, segundo informou o jovem prestativo. Gente, isso é concordância nominal, é muito importante. Masculino com masculino. Ninguém vai falar assim, ó, ô simpática gerente. Não, porque é masculino com masculino. O simpático gerente do hotel avisou ao jornalista brasileiro. Esse brasileiro aqui está combinando com esse o aqui. Então eu sei que é masculino por causa desse o e daquele o. E a animada intérprete, aqui esse a eu sei que é mulher, tá? Que o famoso artista, olha, o e famoso, masculino com masculino, já havia chegado. Mas a pianista russa, você não vai falar assim, ó, mas a pianista russo. Não, por quê? Porque você tem que concordar feminino com feminino. Só chegaria no dia seguinte, segundo informou o jovem prestativo. Se fosse mulher, eu ia falar o quê? A jovem prestativa. Esse o aqui, deixa esse o também aqui no masculino. Certeza que no caderno está aí bonitinho? Posso apagar, já copiaram? Então tá. Mais um minutinho aí para vocês terminarem de copiar. Certo? Agora o exercício 32. Vamos lá então. O exercício 32, podem ir lendo aí qual é o enunciado dele para a gente fazer, para fazermos juntos. Então, 32, o que é que ele pede? Agora, sublinhe no texto escrito por você todos os substantivos comuns de dois gêneros. Volta lá. Aqui na página 79. Substantivos comuns de dois gêneros são aqueles que você só sabe se é masculino ou feminino pelo artigo que vem antes. Então, olha lá. O artista, eu só vou saber se é masculino ou feminino se eu colocar o ou o a antes. As palavras, os substantivos comuns de dois aqui, ó, 32 vão ser gerente, jornalista, intérprete,
artista, pianista e jovem. Então, esses são substantivos comum de dois. Escreva aqui na frente, ó. Substantivos comum de dois gêneros. O que quer dizer isso? São aqueles substantivos que eu só sei se é masculino ou feminino se eu falar assim, ó, o gerente ou a gerente, o jornalista ou a jornalista, e assim por diante. O intérprete ou a intérprete, o artista ou a artista, o pianista, a pianista, o jovem ou a jovem. Se aparecer somente assim, ó, artista fez uma exposição no Centro Cultural, você não vai saber se é um homem ou uma mulher. Você vai precisar ler o restante da notícia, o restante da frase, para saber. Você vai só saber pelo contexto. Certinho? Agora, os sobrecomuns, né? Eu já tinha falado, então, naquela hora que sobrecomuns, nem isso ele muda. Nem o ou, o a ele muda. Você só vai saber mesmo pelo contexto. Quando eu falo criança, eu não vou falar o criança ou a criança, tá? Epicenos são aqueles que usam as palavras macho ou fêmea, e gênero único é aquele que tem uma palavra específica para um, uma palavra específica para outro, certinho? Então vamos ver, lá na página 33, na página 81, tem o exercício 33. Ah, mas antes tem uma coisinha ainda, ó. Substantivos que mudam de sentido quando mudam de gênero. Tem algumas palavras que mudam o significado delas se de repente ela é masculina ou feminina. Então veja aqui, ó. Página 81, aqui no meio, ó. Substantivos que mudam o sentido quando mudam de gênero. Alguns substantivos variam sua significação quando mudam de gênero. Observe. O cabeça é o chefe de um grupo, mas a cabeça é a parte do corpo. O caixa é um homem que trabalha recebendo pagamento. Agora, a caixa é um objeto de papelão, né, que a gente guarda as coisas, o sapato. O capital é dinheiro, então aquela fábrica tem muito capital, aquela fábrica tem muito dinheiro. A capital é a cidade mais importante, então Brasília é a capital do Brasil, São Paulo é a capital de São Paulo, Belo Horizonte é a capital de Minas Gerais, tá? O guarda é o policial, agora a guarda quer dizer vigilância, proteção, cuidado. O guia é uma pessoa que orienta. A guia é um papel que você leva no banco, um formulário que você leva no banco, na Caixa Econômica, na lotérica, para você pagar. Então, olha, essas palavrinhas aqui, elas mudam de sentido de acordo com o que vem na frente, se é o ou se é a, certo? Agora dá tempo de fazer ainda o exercício 33. Então, vamos lá, lá no caderno. 33. Transcreva as frases no caderno, completando-as com o, a, os ou as. Então, olha, na Parará, capital mais do país. Aí você vai ter que ver se é novos ou se é novas. Guardas de trânsito tem muito trabalho no dia a dia das ruas. Então, o comecinho lá não tem segredo, vai ficar o quê? Na capital mais populosa. Por quê? Porque a cidade mais importante é capital, a capital. Na capital mais populosa do país. Então, ó, se é a é populosa, o que acontece? Novos guardas de trânsito, novos guardas de trânsito tem muito trabalho no dia a dia das ruas. Agora, tem um detalhe. Esse daqui, novos guardas, poderia ser também novas guardas? Sim. Então, aqui você coloca assim, ó, ou novas guardas.
Nada impede aí que seja uma guarda feminina ou um guarda masculino. Então, olha lá. Na capital mais populosa do país, novos guardas de trânsito têm muito trabalho no dia a dia das ruas. Ou novas guardas de trânsito têm muito trabalho. Pode ser masculino ou pode ser feminino. Aqui não tem problema nenhum. Tá? Então faz desse jeito no caderno para você poder mostrar aqui, ó, que pode ser um ou outro. Mais um exercício, mais uma letrinha aqui. Essa aqui foi a letrinha A, né? Letrinha B. Atentos caixas de banco onde gira vultoso capital gerado por negócio de todos os tipos. Também termina o dia com parará cabeças, tratar de tanta atenção. A frase vai ficar assim, pessoal. Os atentos caixas de banco, porque se eu falar A, vai ser caixa de papelão, tá? Então, os atentos caixas de banco. Aliás, de banco não, dos bancos, né? Dos bancos. Agora, onde gira quer dizer onde entra, onde sai, né? Aí vem a palavra capital. Capital, quando se refere a dinheiro, não é a capital, é o capital. A capital é somente cidade. Onde gira vultuoso. Vultuoso capital. O que quer dizer vultuoso capital? Muito capital, né? Muito dinheiro. Onde gira vultuoso capital, gerado por negócios de todos os tipos. Também terminam o dia com as cabeças, né? Também termina o dia com as cabeças cansadas de tanta atenção. Então vamos lá, agora pega uma caneta colorida aí e nós vamos fazer as marcações, ó. Os atentos, então aqui no masculino, porque caixa, quando se refere àquela pessoa lá no supermercado que passa a mercadoria e recebe o dinheiro, é o caixa. Então, os atentos caixas de bancos, onde gira vultoso capital. Então aqui, ó, muito capital. Aqui é masculino e aqui também é masculino. Por quê? Porque capital, quando se refere a dinheiro, é o capital. Capital, quando se refere à cidade, é a capital. Vultoso capital gerado por negócio de todos os tipos, também termina o dia com as cabeças cansadas, ou seja, cabeça, né? Não é o cabeça de líder, é a parte do corpo. As cabeças cansadas de tanta atenção. Então aqui você tem que fazer a concordância certinho. As cabeças cansadas, tá? Marque aí essas concordâncias. Aí só fica faltando a letrinha C. Já, animados, guias turísticos veem seu trabalho com uma deliciosa caixa de surpresa. Agora nós vamos falar de outro tipo de caixa, tá? Então a frase C vai ficar assim, ó. Já os animados guias turísticos veem o seu trabalho com uma deliciosa caixa de surpresas. Então, vamos lá. Então, letrinha C. Já os animados guias turísticos, o que eles fazem? Veem o seu trabalho
como uma deliciosa caixa de surpresas. E aqui, pessoal, mesma coisa, mesma observação, ó. Os animados guias turísticos, você pode falar assim, ó. As animadas guias, certo? As animadas guias turísticas. Então aqui você pode fazer duas concordâncias. Ou você faz o masculino, as animadas guias turísticas. Certinho? Então veja, passar para o feminino, passar para o masculino é uma questão delicada e exige atenção para fazer a concordância, sabe? Tudo no masculino, tudo no feminino. Não cometam erros de muitos alunos que deixam tudo meio bagunçado, sabe? Metade no masculino, metade no feminino, e aí não se sabe, a concordância não fica correta. Certinho? Então vou parando por aqui. Beijo.